episódio da Era da Incerteza. É do poder do dinheiro que ele nos fala, selecionando momentos críticos da história da moeda do século XVI quase até os nossos dias. Aliando a sua extraordinária inteligência e o seu charme à criação visual dos produtores do programa, Galbraith nos mostra como o dinheiro foi usado ao longo da história e os abusos que se cometeram com ele, como ele é controlado e como pode controlar as nossas vidas. As pessoas num supermercado estão em contato com as suas emoções mais profundas. Em tempos de depressão, de recessão, elas ficam pensando se o seu dinheiro vai continuar existindo, se terão que gastar da próxima vez que empurrarem este carrinho de compras. Nos tempos favoráveis e de inflação, os fregueses se perguntam se da próxima vez que vierem aqui, existirá ainda alguma coisa cujo preço eles possam pagar. É o pavor das pessoas que já não podem mais trabalhar, cuja renda para o resto da vida é fixa e que jamais aumentará. O que ocorrerá se esta pensão não der mais para o sustento ou para manter a dignidade? O que acontecerá a mim, a nós? Mas nem todas as emoções do dinheiro são marcadas pelo sofrimento. Elas são muito variadas e sem paralelo na história. Dinheiro. Existem poucas coisas fora o dinheiro que podem levar uma pessoa a trabalhar. Dr. Samuel Johnson. O vinho é a fonte da alegria, mas o dinheiro é a resposta para tudo. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 13. A história do dinheiro é a história de pelo menos 2.000 anos de inflação. Paul Lyman, economista britânico. Senhoras e senhores, bem-vindos à Feira do Dinheiro. O dinheiro compra o acesso a todas as atrações do carnaval humano, a todos os espetáculos da feira. O dinheiro é uma coisa curiosa. Ele disputa com o amor a primazia de maior prazer do homem e rivaliza com a morte como fonte de ansiedade. O dinheiro é diferente dos automóveis, de um amante ou do câncer, porque é tão importante para quem tem como para quem não o tem. A metáfora do carnaval, o excitante passeio no qual o dinheiro conduz quem o possui ou persegue, é algo muito antigo na literatura financeira. Mas a realidade é um pouco mais sombria. Através da história, o dinheiro tem de uma forma ou de outra oprimido as pessoas. Ele tem sido sempre o abundante e muito desvalorizado, ou muito valorizado, mas extremamente escasso. Para muitas pessoas, hoje em dia, o dinheiro tem ainda outro defeito. É tão desvalorizado quanto escasso. Esta é a origem da ansiedade das mulheres no supermercado. Podemos entendê-las ou entender todo o poder emocional do dinheiro se examinarmos a sua história, o melhor caminho para a sua compreensão. Durante séculos e séculos, o dinheiro sempre teve a maravilhosa capacidade de levar as pessoas num empolgante passeio carnavalesco.
Algumas vezes, como eu já disse, ele é abundante e desvalorizado, e outras vezes, valorizado e difícil de conseguir. A metáfora do carnaval surge daquilo que o dinheiro causou às pessoas, bem como da extraordinária galeria de velhacos, trambiqueiros e homens absolutamente honestos que construíram a sua história. John Law, um fugitivo escocês em Paris, que mostrou como um banco podia ter um enorme êxito e depois estourar. William Patterson, um outro escocês conterrâneo de Law, originou a mais extraordinária instituição monetária do mundo, o Banco da Inglaterra. Alexander Hamilton, que deu uma moeda estável à nova República Americana, mas não conseguiu lhe dar um Banco da Inglaterra. Nicholas Biddle, que assumiu a luta pela criação de um banco central dos Estados Unidos e saiu perdedor. Bernard Cornfeld, que fez surgir a esperança de ganhar dinheiro sem trabalhar. Todos eles começaram com as maiores inovações e terminaram no mais estrondoso fracasso. Todos eles abriram falência. Alexander Hamilton foi morto a tiros. Bernard Cornfeld teve sérios problemas. A primeira função do dinheiro é evitar o comércio direto, o problema da troca de manteiga por um cavalo ou por uma casa. Muitas outras coisas foram usadas para a troca. Durante 2 séculos, os estados da Virgínia e da Maryland usaram o tabaco. Na Virgínia, esta forma de dinheiro durou muito tempo. Antes de Wolf e Montcalm, o Canadá francês teve a moeda mais exótica de todas: cartas de baralho. Muitos críticos da especulação lamentam que elas tenham sumido. Se Las Vegas e Wall Street usassem esta mesma moeda, ouro e espadas, o jogo da Bolsa de Valores não seria uma figura de retórica. Os extratos de contas do Banco Barclays seriam muito divertidos. Metais, ouro, prata e cobre eram os mais usados. Ter que pesar pedaços de metal era cansativo. Cunhar moedas, pedaços de metal com peso específico, eliminava a necessidade de pesá-los. A esfinge dos governantes era gravada nas moedas a fim de inspirar confiança. Ou pelo menos era isso que diziam. De acordo com John Maynard Keynes, isso era mais um gesto de autossatisfação para o próprio governante. A característica singular de todas as invenções monetárias é a busca dos meios e formas para abusar do seu uso. Depois que as moedas foram inventadas, os governantes e os empresários particulares se uniram a fim de desvalorizá-las. A ideia era de conservar uma parcela de metal precioso e produzir a pior moeda possível. Hoje em dia, as moedas são algo obsoleto. São utilizadas para fazer troco, como peças de coleção e principalmente para fazer funcionar as máquinas automáticas. Depois da cunhagem das moedas, surgiu outra grande invenção: a fabricação de dinheiro pelos bancos. Era algo maravilhoso, uma verdadeira mágica. Ela deu aos banqueiros bastante prestígio e lhes foi exigido que tivessem uma grande solenidade de atitudes. Ninguém quer um homem suspeito como portador de uma autorização para fabricar dinheiro. O último grande passo foi a criação do papel moeda pelo governo. Isto no Ocidente foi uma invenção das colônias britânicas na América do Norte. Moedas, bancos, papéis do governo. Todos eles provocaram uma outra invenção, o Banco Central, uma entidade que regulasse a fabricação de todo esse dinheiro. Estas são as imagens do Banco da Inglaterra. Os historiadores concordam que praticamente tudo quanto sabemos sobre o sistema bancário central foi aprendido aqui no Banco da Inglaterra. Trechos da história do dinheiro. Senhoras e senhores, o painel histórico número 1, 1609. O Banco de Amsterdã. Um importante passo na história do dinheiro foi dado na cidade de Amsterdã no início do século XVII. No ano de 1600 era abundante a moeda grosseiramente cunhada, tanto em Amsterdã como por toda a Europa. A prata e o ouro vinham do Novo Mundo. Na maioria era prata, quase sempre extraída trabalhosamente pelos índios.
A prata no começo do século XVII, que é a época a que nos referimos, tornara-se abundante. Tal fluxo serviu para demonstrar a proposição mais elementar sobre o dinheiro. Quanto mais abundante for o dinheiro, mantidas as demais condições inalteradas, menor valor aquisitivo ele terá. O dinheiro sendo abundante, os preços por toda a Europa estavam subindo. Muita gente nem tinha ouvido falar na descoberta da América. Todos, entretanto, estavam sentindo os seus efeitos ao comprarem qualquer objeto sem importância. Apesar do prestígio de uma comunidade mercantil, existia sempre aquele ímpeto irresistível de adulterar o dinheiro, de derreter moedas e fazer com que uma menor quantidade de metal valesse por mais. A variedade e a qualidade das moedas existentes em Amsterdã eram impressionantes. Em 1606, o parlamento holandês publicou um manual de cambistas. Estavam ali relacionadas nada menos do que 846 diferentes moedas então em uso. Pessoa alguma podia, ao receber uma moeda, ter certeza do que estava recebendo. Foi a esse problema que os burghers de Amsterdã se dedicaram. Criaram um banco municipal. O banco resolvia a questão da qualidade das moedas, voltando a pesá-las para estabelecer qual a quantidade e qual a pureza do metal de cada moeda. Ao fazerem isso, os líderes da cidade foram os pioneiros na ideia da regulamentação pública das reservas de dinheiro por um banco oficial. Um comerciante trazia ao banco suas moedas, o banco as pesava em balanças como esta e fazia um depósito de metal puro em sua conta bancária no banco. Tal depósito era uma forma segura de dinheiro que o comerciante podia transferir para a conta de outro comerciante. O beneficiado sabia que estava recebendo o peso certo, que nada havia de errado. Então veio a segunda descoberta. Os depósitos assim criados não precisavam ficar inativos no banco. Eles podiam ser emprestados. O banco então cobrava juros e o tomador de empréstimos recebia um depósito em sua conta. Mas o depósito original continuava a crédito do depositante original e também este poderia ser gasto. E não se espantem com isto. Havia sido criado o dinheiro utilizável. Algo ainda feito todos os dias. A criação de dinheiro por um banco é assim algo muito simples. O importante é que o depositante original e o credor não cheguem ao banco ao mesmo tempo em busca do dinheiro depositado em seus nomes. Eles devem ter confiança no banco. Devem, de certo modo, crer que o banco não está realmente fazendo o que faz. Os mercadores holandeses sempre foram hábeis em ganhar dinheiro e bastante tarimbados na ciência de gastá-lo. Após o ano de 1600, empregaram o dinheiro na construção de uma das mais belas cidades da Europa e no apoio às artes. Depois de 1631, quando Rembrandt se mudou para cá, a fim de se juntar aos inúmeros artistas que o haviam precedido, a cidade de Amsterdã fazia jus ao título de Centro Mundial da Cultura. O patrocínio das artes, pintura, arquitetura, desenho urbano, comprovava que uma família merecia o dinheiro que possuía.
Seria agradável atribuir esse florescimento do espírito artístico à prosperidade do Banco de Amsterdã. Os banqueiros modernos aplaudiriam. O Chase Manhattan Bank talvez até me patrocinasse na televisão. Mas, como bem pode ser imaginado, houve outros fatores envolvidos. Amsterdã era muito bem localizada em um dos pontos de escoamento da região do Reno. Era também um lugar tolerante. Qualquer um que quisesse ganhar dinheiro podia negociar aqui, não importando sua raça, credo ou origem. Grande parte de sua riqueza foi devida aos huguenotes e aos judeus portugueses e espanhóis. Esta elegante casa, aliás, ainda pertence à família Six. A família Six era de origem huguenote. Rembrandt era amigo da família. Seu nome ainda aparece em um dos livros de hóspedes dessa época. E um dos retratos que pintou do primeiro John Six ainda se encontra na casa. Eu disse anteriormente que qualquer reforma monetária traz consigo a semente do seu abuso. E foi assim com o Banco de Amsterdã. Um dos importantes credores era a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Com o tempo, a companhia entrou em crise. Havia guerra com a Inglaterra. Os navios não voltavam, os pagamentos atrasaram e os empréstimos foram protestados. No início do século passado, os depositantes começaram a vir ao Banco de Amsterdã buscar o seu dinheiro e não podiam ser pagos. E foi assim que, depois de 2 séculos de prestação de serviços, o banco teve que fechar em 1819. Já havia então um outro exemplo muito mais espetacular de como um banco podia abusar na criação de dinheiro. A história agora nos desloca para Paris, mais elegante, mais teatral, muito embora não mais bela que Amsterdã. Luís XIV, após ter vivido demais, estava agora morto. Seu herdeiro era apenas uma criança. O reino tinha grandes dívidas e pouco dinheiro. O regente era incompetente, além de intelectual e financeiramente falido. Tais homens estão abertos à persuasão, a qualquer promessa mágica. Era necessário apenas um mágico que pudesse transformar as dívidas do regente em crédito ou realizar qualquer outro malabarismo semelhante. Acontece que havia um grande diplomado malabarista à disposição. Ele era de tal modo qualificado que alguns historiadores vacilam ao usar a expressão pilantra. Seu nome, John Law. Esta é sua casa em Paris. Law era filho de um ourives, que também era banqueiro. Era comum naquela época os ourives serem também banqueiros. Eles possuíam boas caixas fortes. Chegar a Paris havia alguns anos e não o fizera por sua livre e espontânea vontade. Estava sendo procurado na Inglaterra por assassinato. Havia se saído ilegalmente bem de um duelo. Além de bom em duelos, ele era também um jogador profissional. Contam que conheceu o regente num salão de jogos. Ele possuía também uma inteligência genuinamente criativa noutras áreas financeiras.
Em 1716, Law obteve a permissão do regente para criar um banco, o Banque Royal. Este banco assumiu as dívidas do regente e do reino. Tais dívidas foram liquidadas com notas de banco. Este dote serviu de duas maneiras aos propósitos de Law. As notas que o seu banco emitia tinham, em princípio, o respectivo lastro em ouro ou em prata. Sendo enorme as necessidades do regente, eram igualmente grandes as emissões. Não seria possível imaginar que existisse na França ouro e prata suficientes para dar lastro a tamanha quantidade de notas. Foi então que a imaginação de Law ampliou-se até a Louisiana, onde, segundo se dizia, havia muito ouro e prata. A realidade era bela a seu modo. Florestas, pântanos, ricas terras e imensos rios. Mas, infelizmente, nenhum ouro. John Law não se sentiu derrotado. Organizou uma companhia para negociar com esse território, a Companhia do Mississippi. E a companhia era detentora absoluta de todas as terras, desde o Golfo do México até o Canadá, desde a parte leste das Montanhas Rochosas até os Alleghenies. Uma excelente propriedade imobiliária. O regente fez de John Law Lorde titular, o primeiro e único duque de Arkansas. 1719 foi realmente um ano maravilhoso. As notas de Law saíam aos milhões para pagar as dívidas do regente. Os credores apressaram-se em comprar ações do Banque Royal, a máquina maravilhosa que estava fabricando dinheiro, ou da Companhia do Mississippi, e, segundo diziam, estava escavando ouro. As ações subiam mais e mais. Foi neste ano que surgiu a utilíssima palavra francesa milionário. A multidão corria para a Place Vendôme, para o quartel-general de Law. Alguns esperavam vê-lo, outros, sob qualquer pretexto, queriam entrar. Os que conseguiam queriam comprar ações. Conta-se que algumas mulheres ofereciam-se a si próprias como um incentivo adicional na compra de ações. Deve ter sido uma experiência inigualável para alguém vindo da Escócia. Seria também uma experiência muito interessante para alguém vindo da parte escocesa do Canadá, como eu. Se existiam dúvidas ocasionais, haviam também meios para esquecê-las. Os ladrões e mendigos marchavam pelas ruas munidos de enxadas e pás, como se estivessem a caminho das minas de ouro de Nova Orleans. Alguns chegaram até a ir. Muitos deles foram vistos em Paris novamente, após terem vendido suas enxadas. As damas de virtude mediana, como eram chamadas, foram recrutadas como esposas. Parecia um círculo perfeito. As notas de Law saindo para pagar as dívidas do regente e retornando para comprar ações do banco. Entretanto, chegou um dia em 1720, quando apareceram sérias dúvidas. As pessoas trouxeram suas notas não para comprar ações, mas sim para que o Banco Royal as trocasse pelo ouro e pela prata que não estavam lá. A corrida pelo dinheiro vivo transformou-se em pânico. As notas perderam todo o valor. A rua Quincampoix, onde Law fundara o banco, ficou tranquila de novo. Foi um desastre clássico. Por algum tempo, as pessoas haviam se sentido ricas. Com os preços a bom nível e o comércio ativo, elas realmente não haviam deixado de ser ricas. Agora todos estavam pobres. E o que acontecera com o Duque da Arkansas? Os parisienses tiraram o máximo prazer que puderam, cantando uma canção que sugeria que fosse dada às suas notas a mais baixa das utilizações. O regente teve que proteger John Law da multidão, e Law foi para a Veneza, onde morreu na miséria. O Duque de Saint-Simon, autor da crônica sobre as aventuras de Law, pensava que ele fracassara porque faltou prudência aos franceses. Os ingleses fariam melhor. 20 anos antes da chegada de Law a Paris, um conterrâneo seu, William Patterson,
também vindo da Escócia, já havia vendido a mesma ideia a Guilherme de Orange. Guilherme, como o regente, precisava de dinheiro. Ele também o obteve em troca do direito de fazer empréstimos por meio de notas recém-impressas. Em 1694 era fundado o Banco da Inglaterra. Em pouco tempo, Patterson foi afastado, provavelmente devido a algum conflito de interesses. Parece que ele estava promovendo um banco rival. O banco de Patterson, entretanto, floresceu. E é assim que os banqueiros de todo o mundo ainda se deleitam iluminados por sua aura. Ser um banqueiro central é ser automaticamente um homem sábio, a par de todos os mistérios financeiros, até os mais antigos. É este o legado do Banco da Inglaterra. Os homens do banco continuam conscientes desse legado. Eles guardam com cuidado a carta original e o selo de Guilherme de Orange. Decisões foram tomadas aqui nesta bela sala dos diretores, que não foram assim tão misteriosos. Com um pouquinho de cuidado e atenção, eles poderiam ter sido compreendidos por aquela gente que se maravilhava com a sua inteligência. E eles podem agora ser compreendidos por vocês. O atual Banco da Inglaterra era um banco de banqueiros. E, como tal, emprestava dinheiro aos bancos menores. Os bancos onde as pessoas guardam o seu dinheiro e onde os negociantes conseguem os seus empréstimos. E nesse papel, o Banco da Inglaterra controlava os outros bancos sempre que eles pareciam demasiadamente generosos em seus empréstimos. Pelo processo que vimos aplicado em Amsterdã, tais empréstimos estavam gerando depósitos demais e assim fabricando dinheiro demais e, portanto, dentre outras coisas, causando a subida dos preços. O banco restringiu tais empréstimos por parte dos bancos comerciais através da elevação da taxa de juros que cobrava. Isto era a chamada taxa bancária, e desencorajou a tomada de empréstimos pela venda a dinheiro dos títulos mobiliários que possuía. Ao fazer isso, o Banco da Inglaterra transferiu o dinheiro sonante dos cofres dos bancos comerciais para os seus próprios cofres fortes. Consequentemente, os bancos comuns ficaram com menos dinheiro para emprestar. Muitos tiveram que recorrer ao Banco da Inglaterra, pagando taxas mais elevadas para suprir sua caixa. O oposto desta medida incentivaria os empréstimos, aumentaria o dinheiro circulante, expandiria os negócios e elevaria os preços. Ou pelo menos era isto que se esperava. Vocês agora compreendem a taxa bancária dos Estados Unidos, chamada de taxa de redesconto. Vocês também compreendem as operações de open market. É isso que, na verdade, significam a venda de títulos e a transferência do dinheiro em espécie para os cofres fortes do Banco Central. E por compreender essas duas coisas, vocês já dominam grande parte da essência do sistema bancário central, tal como foi aperfeiçoado aqui no Banco da Inglaterra no século passado. Devo mencionar mais uma função. Segundo a natureza do sistema bancário, tanto o depositante original quanto aquele que pede emprestado e recebe um depósito tem igual direito sobre aquela mesma quantia. E se eles vierem ao mesmo tempo retirar o dinheiro, é de se esperar que surjam problemas. É o que meu filho caçula chamava de um papelão. E em tempos de pânico há uma boa chance de que isso aconteça. Nessas horas é função do Banco Central levantar-se acima do desespero para garantir que o banco tenha fundos para fornecer o dinheiro de todos. E chegamos agora ao paradoxo do sistema bancário. Se os depositantes souberem que podem receber o seu dinheiro, eles quase sempre não o querem. Ainda no século passado, o Banco da Inglaterra veio fortalecer essa garantia ao suprir os bancos comerciais. Na Inglaterra são chamados de clearing banks, que têm dinheiro para cobrir quaisquer descontos feitos junto a eles por seus depositantes.
Ele aperfeiçoou a missão máxima dos bancos centrais, que é a de ser o que hoje chamamos de emprestador final. Os vitorianos deram um toque refinado a esta função. As pessoas ouviam com grande atenção as notícias de que a taxa do Banco da Inglaterra havia subido ou baixado. Não sabiam o que isto significava, mas aceitavam que eram decisões de extremo bom senso. Bom senso este que não foi reconhecido tão facilmente como os vitorianos esperavam. O banco teve períodos difíceis. Nestes desenhos magníficos, o banco, a velha senhora da rua Threadneedle, está sendo atacado por fugir dos esquemas inflacionários da Fed. Imprimir papel moeda. A acusação era correta, mas inadequada. Era a única maneira rápida de obter dinheiro para lutar contra Napoleão. O banco foi contagiado pelo espírito da época. É um velho drama. Quem controla os controladores? Quem reina num mundo de cegos onde não existem sequer os caolhos? Se o Banco Central lembra a Inglaterra, o papel moeda lembra a América. Nenhum povo superou os americanos no prazer pelas experiências monetárias. Tudo começou nas colônias e foi a partir deste instinto experimental que surgiu o papel moeda. Foi em Massachusetts, em 1690, 4 anos antes do surgimento do Banco da Inglaterra. Os soldados de Massachusetts haviam voltado de uma frustrada guerra contra Quebec, quase na mesma época em que nasceu a moda do jogo de cartas a dinheiro. Soldados irritados causam problemas. Assim, eles ganharam vales com a promessa de que mais tarde receberiam dinheiro verdadeiro. O pagamento prometido seria em ouro e prata. Rhode Island e a Carolina do Norte emitiram vales em grande número, sem pensar como resgatá-los. As colônias centrais, Pensilvânia, Maryland e Nova York, usaram a nova invenção com mais cautela. Era um bom antídoto contra a depressão econômica. Antídoto ou não, o certo é que Londres não aprovou. Em 1764, o parlamento inglês proibiu o que chamou de uma tremenda falta de bom senso. Tal medida causou quase tanto descontentamento aqui na Filadélfia como os impostos. Se você estivesse planejando uma revolução, você deveria, antes de tudo, possuir uma causa e um exército. Mas, baseado em toda a experiência anterior, você deveria conseguir também uma impressora. Os revolucionários não podem arrecadar impostos, principalmente se a revolta é contra os maus impostos. Geralmente o seu crédito não é bom e assim eles não podem tomar emprestado e só lhes resta a impressão de dinheiro. O dinheiro impresso dessa forma pagou a Revolução Russa. Da mesma forma, a Revolução dos Estados Confederados. Da mesma forma, a Revolução Francesa, com os famosos assignats ou títulos,
expedidos mediante aval das terras pertencentes à igreja e aos nobres. E há 200 anos, o papel moeda pagou a Revolução Americana. Parte desse dinheiro foi impresso pelos estados, o que não foi surpreendente, já que, como colônias, foram os pioneiros nessa invenção. O restante das notas do continente foi autorizado pelo Congresso. O resultado, um resultado previsível, foi uma enorme inflação. Quando terminou a guerra, um par de sapatos custava $5.000 na Virgínia. E um traje completo cerca de $1 milhão. Mas não havia alternativa. Os colonos, como todos sabem, eram inflexivelmente contrários aos impostos vindos de fora. Princípio este que foi debatido aqui no Capitol Hall, na Filadélfia. E um ponto muito negligenciado. Eles eram contrários também à taxação nacional. Ninguém achava que a nova república era um razoável risco. Portanto, sobrou apenas uma coisa, o papel moeda. E foi o papel moeda que salvou o circo. Isso, de modo geral, jamais foi admitido. Quando a guerra terminou, os amargos homens do dinheiro revelaram a história, não conseguindo impedir que alguns achassem que os Estados Unidos nasceram em pecado financeiro. Os banqueiros criticaram a forma de financiar a Revolução, mas nunca explicaram o que teria sido mais prático e correto. Seu ponto de vista perdura até hoje. O dinheiro da independência americana chegou até nós como símbolo da vergonha. Os historiadores chegaram a suprimir parte da história de Benjamin Franklin. Ele era um defensor do papel moeda que ele próprio imprimia na sua gráfica. Isso raramente é citado. As crianças aprendem apenas que Franklin foi um gênio na diplomacia, economia e eletricidade. O papel moeda cumpriu uma função importante, mas ninguém gostou da inflação que ele gerou. Assim, a Constituição dos Estados Unidos, imitando o parlamento inglês, proibiu os estados de imprimirem papel moeda. Também tentou impedir o governo federal de fazer a mesma coisa, mas a Suprema Corte mudou a Constituição neste ponto. Os ingleses haviam também proibido os bancos de funcionarem nas colônias, mas esta proibição já não existia mais. Se o governo não podia imprimir dinheiro, os bancos podiam. E qualquer um podia fundar um banco, imprimir dinheiro, fazer empréstimos, com essas cédulas para si próprio ou para amigos. Que maravilha era um banco. Os cidadãos da nova república descobriram os negócios bancários como um adolescente descobre o sexo. Os negociantes europeus não compartilhavam da mesma opinião, nem os banqueiros, para quem as cédulas eram entregues em pagamento de cabras ou dívidas. Eles desejavam dinheiro que pudesse ser trocado por ouro ou prata e enviado à Inglaterra. Eis aqui as sementes do conflito político mais persistente da história americana e o mais amargo depois da escravidão. Era a divergência entre os homens que queriam dinheiro honesto e aqueles que queriam dinheiro desonesto para fazer negócios. O conflito começou na realidade com Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro. Ele resgatou as cédulas americanas à taxa substancial de 1% sobre o dólar, atitude sem dúvida de um financista honesto. Ele também fundou um banco central nas linhas do Banco da Inglaterra, a fim de manter os bancos disciplinados. Mas o banco durou poucos anos. O auge dessa divergência sobre dinheiro bom e dinheiro ruim ocorreu em 1830. Foi a luta entre Nicholas Biddle, presidente do segundo maior banco dos Estados Unidos, e Andrew Jackson, presidente da República. Biddle era um destacado membro do establishment da costa leste, como todos os Biddles têm sido desde então. Andrew Jackson era um homem do interior. Ele era do Tennessee.
Tal como o banco de Hamilton, o banco de Biddle destinava-se a manter os bancos menores na linha. O banco era obrigado a manter uma reserva mínima em ouro e prata para garantir as notas emitidas. Isso limitava o direito de criar dinheiro, que era considerado pelos homens do interior como uma verdadeira mágica, o que às vezes era verdade. 1832 foi o ano histórico da revelação. No início daquele ano, os amigos de Biddle, no Congresso, liderados por Henry Clay, renovaram o alvará de funcionamento do banco. Jackson reagiu com um veto pungente. As eleições presidenciais giraram então em torno dessa questão. Biddle tinha o dinheiro, Jackson tinha os votos. O banco foi derrotado. Nem sempre o dinheiro ganha. O poder é também algo que só se consegue uma vez. Não demorou que Biddle fosse à falência. Os bancos estaduais então ficaram maravilhosamente livres por quase um século. Era o carnaval novamente. Uma vez que a mão dura de Biddle fora eliminada, os bancos estaduais surgiram em grande número. Qualquer pessoa podia abrir um banco. Era quase uma questão de direitos humanos. A história mais bem documentada é dos bancos de Michigan. É uma história de imaginação fraudulenta e de logro, praticados muitas vezes por homens que acreditavam estar prestando um serviço público. 1825 a 1836, 18 novos bancos foram estabelecidos por alvará no novo estado de Michigan. O Banco de St. Clair, o Banco do Povo de Grand River, o Banco da Ferrovia de Palmar e Jackenburg, o Banco Goodrich, o Banco dos Fazendeiros de Sandstone, o Banco Shiawassee, o Banco de Battle Creek, o Banco de Coldwater, o Banco dos Fazendeiros de Charlotte. Aqui em Michigan, como em todos os outros lugares, os bancos tinham que manter uma certa reserva em ouro e prata correspondente às cédulas que haviam imprimido e emprestado a seus clientes. Caixas com moedas circulavam pelas dezenas de bancos sob as vistas dos inspetores federais. Aqui está o inspetor Alpheus French. Seu relatório, como todos os relatórios, foi feito depois do desastre. Depois das pessoas começarem a ir aos bancos para trocar suas notas por moeda sonante, que pela própria natureza do sistema bancário não estava lá. Em Jackson, 9 caixas que deveriam contar cada uma $1.000 em títulos foram tiradas do cofre. Todas elas continham uma primeira camada de $1.000, mas embaixo só havia chumbo, pregos e vidro quebrado. No Banco do Condado de Oakland, o cofre guardava apenas $40 em espécie, enquanto os livros indicavam um movimento de $40.000 em empréstimos. Poucos podem imaginar o desespero e o pânico que agitaram a comunidade numa época de inflação terrível. O carnaval gerou uma grande euforia econômica. A primeira consequência foi uma enorme confusão monetária. Em 1860, o papel moeda, fosse ele bom, mau ou falso, estava tão desprestigiado quanto a cunhagem de moedas em Amsterdã. As notas foram então proibidas. A segunda consequência foi a instabilidade. Preparem-se para a corrida dos negócios. Se é tão bom assim para eles, deve ser bom para você. Perfeitamente seguro, sem risco. Absolutamente sem risco. O risco era, na verdade, muito grande. Esta perigosa corrida com altos e baixos durou desde o século passado até o atual. Outros países entraram na corrida. A Inglaterra sempre foi um passageiro especial, mas os outros também iam. 20 anos separaram em geral um desastre do outro. O tempo para que desaparecesse a lembrança da última tragédia. Sempre havia a impressão de que uma nova era começava. O surgimento do dinheiro ajudou tanto a especulação como o colapso subsequente. Na euforia, os bancos velhos e novos expandiram seus empréstimos, as emissões de notas e os depósitos. Esse dinheiro financiou a especulação feita, às vezes, em ações de um canal ou de uma estrada de ferro, mas geralmente em terras. Mais tarde, em mercadorias e ações.
Durante cada surto econômico, os incrédulos eram desprezados como pessoas sem imaginação. Na hora da depressão, os políticos negavam que houvesse qualquer coisa errada. Os líderes financeiros e os estadistas diziam que era necessário ter confiança, pediam até mesmo orações. No pânico de 1907, J.P. Morgan conclamou os pastores protestantes de Nova York a pedirem que os paroquianos deixassem o seu dinheiro nos bancos. O slogan "Em Deus confiamos" foi adaptado para "Pelo diabo também confiamos nos bancos". Esta confiança foi mal depositada, especialmente no que se refere aos bancos pequenos. Durante a depressão, eles faliram às centenas. O dinheiro que as pessoas perderam não podia mais ser gasto. E isto agravou a depressão. A solução seria voltar ao êxito de Jackson 85 anos depois e fundar um banco central. Regular os empréstimos, a impressão de dinheiro pelos bancos subordinados, tudo justamente como Bedell tentou fazer. Em 1914 foi fundado o Banco Central. Era o sistema de reserva federal. Aqui neste filme educativo antigo podemos ter uma ideia de sua tarefa a cumprir, uma visão bem positiva. Os economistas concordavam com isto. Eles mostram todas as funções do banco em todos os seus detalhes, usando inclusive o controvertido apelido de Lefebvre. Ainda mais positivas são as palavras embaixo da placa em homenagem ao protetor do banco, o senador Carter Glass, em Washington. Não apenas para corrigir fiascos periódicos, não apenas para ajudar os bancos, mas para ampliar e garantir o comércio. A realidade talvez fosse menos transcendental. Estas eram as antigas suspeitas do porquê foram criados 12 bancos, ao invés de apenas um, em St. Louis, por exemplo, ou na Filadélfia, ou Nova York. O poder da autoridade central era fraco e indefinido, e os bancos regionais queriam impor suas ideias financeiras para provar que St. Louis, São Francisco e Richmond eram lugares de influência financeira. Este desejo se revelou especialmente forte aqui em Nova York, a capital das finanças. Em 1935, quando Washington conseguiu impor a sua autoridade, o poder real ainda estava aqui na Reserva Federal em Nova York. Até então era perturbador não saber quem era o responsável. Mais sério ainda era o efeito dos primitivos instintos para piorar ainda mais a crise econômica. Após a Primeira Guerra, houve muita especulação com mercadorias e terras e aconteceu o grande boom de 1919-20. A Reserva Federal, pressionada pelo Tesouro, manteve o crédito fácil. Mas depois do desastre, proibiu tudo, fazendo a depressão ainda mais dolorosa. Então, em 1927, quando o mercado de ações começava a reagir, o crédito foi novamente liberado, criando uma nova euforia financeira e depois a tragédia de 1929. A Grande Depressão mostrou ainda um outro erro. Foi a teoria segundo a qual um banco central deve administrar a economia. Pouco a pouco, os juros caíram até 1,5% aqui em Nova York. E logo depois, os títulos do governo foram levados ao mercado aberto. Os bancos ficaram surpresos com o dinheiro que nunca foi usado. Tudo o que sobrou era para o crédito, para os bancos emprestarem. Mas que horror, eles não fizeram isto. As reservas em ouro se acumularam aqui nos bancos e nos bancos de reserva. A depressão era muito séria. Por que pedir emprestado se você não podia faturar? Por que emprestar se o credor podia falir? E sem a boa vontade de emprestar ou de pedir emprestado, as reservas em ouro ficariam imóveis.
A Reserva Federal não podia aumentar a oferta de dinheiro, estimular os gastos e atenuar a depressão. Ela era irremediável. Evidentemente, ainda havia algo a ser aprendido em matéria de administração do dinheiro. Poucos conseguiriam ver nesta cena uma abordagem oportuna do que seria aprendido. Coisas estranhas aconteciam. A Universidade de Yale era o lar de um dos maiores estudantes modernos do dinheiro. Ele era Irving Fisher. Keynes o chamava de seu primeiro professor. Ele mostrou que o estudo do dinheiro não transformava todos em conformistas. Fisher, um homem impecável, ágil e de boa aparência, porte aristocrático e ostentando uma barba muito bem cuidada, era homem de vários instrumentos. Matemático de grande cultura, inventor de renome, especulador mal-sucedido, empenhado em melhorar a raça humana. Inventou um fichário simples que ele mesmo fabricava e mais tarde vendeu por bom preço para Remington Rand. No início dos anos 20, Fisher aplicou bastante em ações e, por ocasião do crash, perdeu entre 8 e 10 milhões de dólares, uma soma considerável até mesmo para um professor de economia. Aqui e em vários outros lugares de Yale, Fisher tornou-se o pioneiro no desenvolvimento dos índices numéricos. Cada vez que vocês lerem que o índice de preços ao consumidor subiu, ou que o índice do custo de vida aumentou, é a Fisher que vocês devem agradecer. Foi também pioneiro em economia matemática. A maior contribuição de Fisher, entretanto, foi na compreensão do dinheiro. Demonstrou numa fórmula simples como é determinado o seu valor. Eis aqui a fórmula. E ninguém, por mais avesso que seja a matemática, deve se deixar confundir por ela. P é igual a MV mais M', V' sobre T. P são os preços. M é o montante de dinheiro em circulação. M' também é dinheiro, é a parte maior na forma de depósitos bancários. M' e V' são os juros pelos quais estes dois tipos de dinheiro são gastos, sua velocidade de circulação. Os preços sobem com o dinheiro, assim M sobe. O valor do dinheiro depende, pois, basicamente da sua quantidade, embora se o dinheiro for gasto rapidamente, o efeito será maior do que se ele ficar parado nos colchões ou nos cofres. Assim, a quantidade é multiplicada pela taxa de rotatividade, por V, ou velocidade de circulação. Um aumento no suprimento de dinheiro terá mais efeito ainda sobre os preços se ele for concentrado em poucas transações, em vez de ser fracionado em muitos negócios. Assim, você divide então pelo número de transações o T na equação, para permitir o aumento do volume de comércio. Vou repetir outra vez. Os preços vão subir na proporção do suprimento de dinheiro. E sua rotatividade aumenta na medida em que crescem os depósitos bancários e sua velocidade de circulação. Então, divide-se pelo volume de transações para eliminar o efeito de qualquer alteração. A fórmula de Fisher sobre a troca como evidência dos relacionamentos básicos vigora até hoje. Pi squared. Para Fisher, no entanto, a equação não era apenas uma explicação sobre como as coisas funcionam. Ela era altamente prática. Aumentando ou reduzindo a reserva de capital, concluiu ele, seria possível reduzir ou elevar os preços. Portanto, controlando a oferta de dinheiro, você poderia regular os preços. Foi isso que Fisher resolveu fazer. Na década de 30, os preços estavam excessivamente baixos. Era grande a depressão.
E assim foi que em 1933, com muitas reservas, a ideia de Fisher foi adotada. O teor de ouro do dólar foi reduzido. Para a mesma quantidade de ouro haveria mais dólares. Esperava-se com isso que os preços subissem e que os negócios também melhorassem. Mas, na verdade, o esquema não funcionou. Em parte porque o governo conservou a maior parte dos dólares num fundo especial do Tesouro. Mas a fórmula de Fisher mostrou claramente como esse e outros efeitos posteriores poderiam ser frustrantes. Na medida em que o dinheiro era gerado, o público, apavorado com a depressão, simplesmente se agarrava a ele. Desta maneira, caindo a velocidade, a queda dos Vs podia afetar o aumento da quantidade de dinheiro. Assim também os depósitos bancários, como já vimos em Amsterdã, aumentam somente quando os bancos emprestam dinheiro. E nos anos 30, os bancos estavam apavorados. Também eles congelaram o crédito. A grande ideia de Fisher foi a de que a oferta de dinheiro poderia e deveria ser controlada. O sistema bancário não mais seguiria um trajeto louco, tornado excitante pelos incidentes, envolvendo a descoberta ou não do ouro, pelos altos e baixos, otimistas ou pessimistas dos banqueiros. Fisher mostrou como a oferta de dinheiro poderia aumentar pela alteração do conteúdo de ouro no dólar, fazendo com que a mesma quantidade de metal fornecesse mais recursos. Aquilo que ele não pôde garantir foi que durante a depressão o povo gastaria o seu dinheiro ou que os bancos fariam o seu papel no jogo, facilitando o crédito. Este era o grande problema. Um problema que levaria John Maynard Keynes a estudar como o governo poderia criar o dinheiro e depois controlar o seu gasto. Foi a chamada Revolução Keynesiana. Na próxima semana, Galbraith vai nos falar de uma das maiores revoluções feitas nos tempos modernos, sem disparar um só tiro, a Revolução Keynesiana. É a revolução na economia capitalista promovida por John Maynard Keynes, que Galbraith chama de mandarim moderno. Uma revolução que ajudou a tirar os Estados Unidos da Grande Depressão da década de 30 e em seguida ao grande crack financeiro de 1929. Uma revolução que ainda não terminou. Quase todos os conceitos de Keynes continuam a ser aplicados, até mesmo aqueles que para Galbraith não funcionam. Até a próxima.